que nós não teremos que arcar com as consequências. Eu disse que Deus perdoa os nossos pecados, mas nós temos que arcar com a consequência dos nossos pecados, mostrando que Jonas foi perdoado, mas Jonas voltou para o mesmo lugar de onde ele saiu, tendo que andar os 800 quilômetros para chegar em Nínive. E hoje nós vamos ministrar no capítulo 3. Então, querendo Deus, na próxima terça-feira, nós estaremos encerrando aqui a ministração no livro de Jonas. Então, hoje, com a Bíblia aberta, nós vamos estar falando no capítulo de número 3. O capítulo de número 2, versículo 10, termina dizendo que o grande peixe, ele vomitou Jonas na terra seca. O capítulo 3, versículo 1 diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. O versículo 1 do capítulo 3 é quase idêntico ao primeiro versículo do capítulo 1. Lá no primeiro versículo, capítulo 1, diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Aqui, no lugar de filho de Amitai, aparece a palavra segunda vez. Deus, pela segunda vez, ele fala com Jonas. Ele havia falado com Jonas 3 dias atrás, quando ele disse para Jonas ir para Nínive, para que ele ali pregasse contra aquela cidade e falasse para aquela cidade que a sua malícia, a sua maldade, a sua violência, todo o mal que eles praticavam, tinham chegado até Deus, e Jonas fugiu. Jonas não foi para Nínive, Jonas foi para Tarsis. E agora vem Deus pela segunda vez falando para Jonas e ordenando a Jonas a mesma coisa. Vai para Nínive e prega contra aquela cidade. O Evangelho de Jonas, ele também é conhecido, ou o livro de Jonas, né? Ele é conhecido como o Evangelho da segunda chance. No meio teológico, alguns teólogos assim chamam o livro de Jonas, o Evangelho da segunda chance. Porque na primeira oportunidade que Deus chamou Jonas, Jonas fugiu. Jonas não obedeceu. E agora Deus dá a Jonas uma segunda oportunidade. Deus dá a Jonas uma segunda chance de cumprir com aquilo que Deus havia ordenado a ele. Deus dá a Jonas uma segunda oportunidade de ir para Nínive. Deus está insistindo na vida de Jonas. É como se Deus estivesse falando para Jonas: Jonas, eu não abro mão da tua vida. Eu não abro mão que você cumpra aquilo que eu decretei. Eu não abro mão que você fuja da minha presença e não faça aquilo que eu te ordenei. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. O nosso Deus, ele é o Deus da segunda chance. Muitas vezes nós achamos que Deus vai nos rejeitar, que Deus vai nos abandonar, porque na primeira oportunidade nós erramos, nós pecamos, nós viramos as costas para Ele. Mas Deus é o Deus misericordioso, compassivo, longânimo. Deus é o Deus que tem prazer em perdoar, em restaurar e dar para o ser humano uma nova oportunidade. Quando você olha para a história da humanidade,
as oportunidades que Deus deu, as dispensações que Deus criou para trazer o homem para próximo de si. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, dispensações que os homens transgrediram, dispensações que os homens rejeitaram. Agora, a dispensação da graça. Deus, Ele está nos dando oportunidade. Em cada uma dessas dispensações, é Deus dando oportunidade para que o homem faça a sua vontade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus dando esta segunda oportunidade a homens, a mulheres. Eu ministrei aqui não muito tempo atrás sobre Mateus capítulo 1. A segunda oportunidade que Deus dá àquelas mulheres, a Tamar, a Raabe, a Ruth, a Betseba, Deus dando elas oportunidades de ser restauradas, e elas sendo restauradas ao ponto de pertencer à linhagem ancestral do Messias. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Nós vamos ver Ele dando uma outra oportunidade para Pedro, que havia rejeitado a Ele, que havia negado Ele por 3 vezes. Mas quando o Senhor marca o encontro com Pedro, o Senhor não lança à face de Pedro o seu pecado. O Senhor não lança à face de Pedro o seu erro. Mas o Senhor dá a Pedro uma nova oportunidade, dizendo: vai e cuida das minhas ovelhas. Aquela mulher pega no ato de adultério de João capítulo 8, em que o povo queria apedrejá-la. Você vai ver Jesus dando a ela uma segunda oportunidade, dizendo para ela: vai e não peques mais. A Zaqueu, aquele homem ladrão que roubava o seu próprio povo ao cobrar os impostos para Roma, tirando um pouco para si. Mas você vai ver Jesus dizendo: esse também é filho de Abraão, estava perdido, mas foi achado, eu vou dormir na tua casa hoje. Então você vê que o nosso Deus, Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele está dando uma nova chance para Jonas, e Ele dá uma nova oportunidade para cada um de nós cumprir com os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Apesar de sermos pecadores, apesar de nós fracassarmos naquilo que Ele nos ordena, apesar de nós errarmos naquilo que Ele projeta para nós, todavia, Ele nos dá uma nova oportunidade para fazer a sua vontade. Por isso que Jonas, o livro do profeta Jonas, é conhecido então como o evangelho da segunda oportunidade. Aí no versículo 3, diz que levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Nós vamos ver aqui um profeta arrependido. Aquele profeta que fugiu. Aquele profeta que desceu para Jope, que desceu para o navio, que desceu para o porão do navio, e que como consequência trouxe tempestade, foi lançado ao mar, desceu para a profundeza do mar, dentro do ventre do grande peixe. Agora esse profeta, que orou no capítulo 2, que confessou o seu pecado, que pediu uma nova oportunidade, ele arrepende-se do seu erro, ele arrepende da sua fuga, e agora então ele levanta, e ele obedece à ordem de Deus, ele vai para Nínive. É óbvio que o arrependimento desse profeta é verdadeiro, mas não é perfeito. Não é perfeito porque ele vai, mas ele vai a contragosto. Ele vai pregar, mas ele não vai pregar com vontade. Ele não vai pregar com eloquência. Porque a vontade de Jonas é ver a destruição de Nínive. Ele arrependeu.
O arrependimento dele é verdadeiro, por isso que ele vai. Mas o arrependimento dele não é perfeito. Nós temos que entender isso, irmãos. Que o nosso arrependimento, por mais verdadeiro que seja, ele nunca será perfeito. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você vê o irmão confessando o seu pecado. Até mesmo quando alguém peca contra nós. E ele vem e pede perdão. E depois ele comete o mesmo pecado. Não quer dizer que ele não se arrependeu verdadeiramente. A única coisa que quer dizer é que o arrependimento dele não é perfeito. Por isso que ele volta a pecar. Por que nós voltamos a pecar? Ainda que nós nos arrependemos do nosso pecado. Porque ainda que naquele momento da confissão, o arrependimento é verdadeiro, eu volto a repetir, ele não é perfeito. Por que ele não é perfeito? Porque o arrependimento parte de um homem que é falho, parte de um homem que é imperfeito, parte de um homem que traz dentro de si a natureza pecaminosa. Nós temos que entender uma coisa, que Deus, ele não desconstrói a nossa vontade. Deus, vou voltar a repetir, ele não desconstrói a nossa vontade. Por mais que naquele momento nós pecamos e nós confessamos, nós vamos voltar a ter vontade de pecar. Sim ou não? Quando você aceitou a Jesus, imediatamente, você perdeu a vontade de pecar? Não. Dia após dia, você não tem vontade de pecar? Tem. Por quê? Porque Deus não desconstrói a nossa vontade. O que Deus desconstrói é a tirania das vontades. De modo que eu não sou mais obrigado. Eu não estou escravo da minha vontade. Eu não estou escravo da tirania da vontade. É por isso que eu posso optar em pecar e não pecar. Em fazer o que não é reto ou em fazer o que é reto. Em agradar a Deus ou desagradar a Deus. Deus nunca vai desconstruir a vontade do homem, porque a vontade está ligada ao livre-arbítrio. Deus não te fez uma máquina, Deus não te fez um robô com uma programação. Não, Deus te fez um ser humano, capacitado de vontade própria. Agora, uma vez que nós fomos libertos do pecado pelo sangue de Cristo, nós não estamos mais sujeitos a tiranias da nossa vontade. Ah, eu pequei porque eu não suportei, Não, você tem poder para suportar a tua vontade. Você tem poder para dominar a tua vontade. Porque o Senhor, Ele te libertou da tirania da vontade. Ainda que nós trazemos dentro de nós a natureza pecaminosa, porque ainda nós não somos santos como nós havemos de ser na glorificação, que dar-se-á no arrebatamento. Nós estamos em processo de santificação. A natureza pecaminosa está dentro de nós. A carne clama para fazer a vontade do mundo. Mas, se eu estou liberto pelo sangue de Cristo, eu tenho domínio sobre as minhas vontades. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A vontade eu tenho, mas eu não estou mais sujeito à vontade. Eu tenho domínio da minha vontade. Jonas, ele arrependeu, mas a vontade dele ainda era a morte dos assírios. A vontade dele era a destruição de Nínive. É por isso que ele vai pregar, depois ele vai sair à distância da cidade,
e vai ficar esperando Deus destruir a cidade. Porque ainda que ele pregou, mas ele não quer, a vontade dele é não querer a salvação, a libertação, mas sim a destruição. Mas ainda que esta era a sua vontade, ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus e foi e pregou a palavra. Deus não elimina a tua vontade. Vou dizer mais, Deus quer que você tenha vontade própria. Mas muito mais que isso, Deus quer que você submeta a sua vontade à vontade dele. Jesus diz: Pai, afasta de mim este cálice. O cálice que Jesus não queria beber não é a morte, ele estava preparado para isso. O cálice que Jesus não queria beber era a separação dos discípulos. Porque ele sabia tudo aquilo que os discípulos enfrentariam. Olha, porque o pai, por mais que ele fale que ia ver o casamento do filho e da filha, mas quando chega o dia ele chora. E ele não aceita muito. A mãe chora. Fizemos um casamento há poucos dias, sábado, da filha do nosso irmão Fábio. Eu vi a mãe do rapaz, o pai do rapaz chorando. Por quê? Porque você não quer que o seu filho passe por situações difíceis. Porque a mãe e o pai quer que o filho tenha a sua vida própria. Mas ao mesmo tempo fica com medo dele sair de casa. Porque sabe que esse filho em algum ponto vai sofrer. Então ele tem pavor da separação. O cálice que Jesus não queria beber era a separação dos seus discípulos. Ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Mas, todavia, a vontade de Cristo era não ir. A vontade de Cristo era ficar. Mas ele diz: Pai, não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Deus, ele não desconstrói a tua vontade, mas Deus quer que você submeta a sua vontade à vontade dele. E Jonas, então, ainda que ele não queria a salvação dos ninivitas, todavia, ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Se você quer ter vitória em todas as áreas da tua vida, submeta a tua vontade à vontade de Deus. Eu quero isso, Deus. Mas é o que o Senhor quer. Não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Eu lembro o dia, quando, na minha despedida de Alfenas, e até aquele momento eu poderia rejeitar, e foi o único dia que eu chorei. E não porque eu estava me despedindo da igreja, porque a igreja, nós estamos para servir ela aqui, lá, onde for. Mas no meu coração eu comecei a pensar no meu sonho. E o meu sonho sempre foi construir a minha casa, o meu sobrado. E eu tinha feito um projeto, e tinha iniciado, e gastado, e feito algo que era maravilhoso aos meus olhos. E quando eu estou de joelho, esperando iniciar o culto, eu comecei a chorar, porque eu comecei a pensar na minha casa. Eu disse: Deus, tu me prometeu uma casa, porque muitos anos atrás, eu morava em 2 cômodos com banheiro sem acabamento. Isso no ano de 2010. E eu estava reformando o púlpito da igreja, de que eu pastoreava, e colocava um porcelanato preto naquele púlpito. Estava eu lá no final de semana sozinho trabalhando, e eu comecei a falar com Deus: Deus, olha, eu quero um piso como este na minha casa. Quero um porcelanato. Só que no meu coração. E eu batendo o piso e falando com Deus. E na noite seguinte, no domingo, eu fui pregar no congresso. E eu estou pregando, termino de pregar, Deus batiza com o Espírito Santo. E vem um profeta e começa a profetizar para mim. E ele começa a dizer: eu te levarei nos 4 cantos. Isso eu já tinha ouvido. Tantos profetas. Estava cansado já de ouvir isso na minha vida. Mas de repente aquele profeta, ele põe a mão no meu coração e diz assim: e eu lhe digo mais uma coisa: eu darei a casa dos teus sonhos. E aquilo ficou no meu coração. E quando eu iniciei aquela construção em Alfenas, eu tinha convicção plena que era o sonho de Deus da minha vida, que iria se concretizar.
E um dia eu estava pregando na congregação da Alvorada, uma situação difícil, aumentando o preço, sem dinheiro. E quando eu estou pregando, Deus fala comigo: eu te darei a tua bênção, e a tua bênção será completa. Eu não aguentei, eu comecei a chorar, porque eu ouvi a voz de Deus. E agora estou ali no púlpito de Alfenas e disse: mas Deus, e o meu sonho, e a casa? Eu comecei a soluçar de tanto chorar. Mas aí eu entendi e disse: Deus, toda feita, eu aceito a tua vontade na minha vida. Deus não proíbe você de ter vontade. Eu não sei porque Deus está insistindo que eu fale sobre isso. Porque sequer eu tinha projetado falar isso. Quando eu sentei, a irmã estava cantando, que eu até anotei para não esquecer. Mas talvez entrou alguém aqui entre nós hoje. E Deus conhece o teu coração. Deus ouviu a tua oração. Você falou para Deus da tua vontade, mas Deus está dizendo: quer ter bênção, submeta a tua vontade à minha vontade, à vontade de Deus, e você verá o milagre de Deus na tua vida. Aleluias. E que você possa submeter a tua vontade à vontade do Todo-Poderoso. E diz que começou Jonas a entrar pela cidade, versículo 4, a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No versículo anterior, versículo 3, a informação que temos é que a cidade era grande. Era uma cidade que precisava de 3 dias para você percorrer ela. 3 dias para você andar nos 4 cantos daquela cidade. Há uma interpretação baseada nos textos maçoréticos, que o texto aqui quer dizer que era uma cidade que tinha uma procissão que levava 3 dias. Nínive era uma cidade de mais de 4.000 deuses. Eles adoravam mais de 4.000 ídolos. Mas, de modo geral, se concorda que era uma cidade grande para a época. Era uma cidade de mais de 600.000 pessoas. Volto a repetir, se nós temos em mente que aquela cidade tinha 120.000 crianças, conforme o versículo de número 11 diz, então era uma cidade de mais de 600.000 habitantes. Era uma cidade grande. Precisava de 3 dias para percorrer. Mas a informação que nós temos no versículo 4 é que Jonas percorreu apenas um dia. Ele foi, mas ele foi a contragosto. Ele fez, mas ele não fez de modo perfeito. Ele está fazendo a vontade de Deus. Eu disse que ele arrependeu verdadeiramente, mas não era o arrependimento perfeito. Ele já está voltando a pecar. É como se ele estivesse apenas murmurando uma pregação. Uma pregação que no texto original do hebraico é apenas 5 palavras. Na nossa tradução são 6 palavras. Ele dizia que em 40 dias Nínive será submergida. No hebraico apenas 5 palavras era a pregação dele. Ele tinha que percorrer aquela cidade por 3 dias. Mas ele percorreu apenas um dia. Sai e vai montar uma cabana e vai ficar lá 39 dias esperando ver a destruição da cidade. Ele é o obreiro que obedece. Ele está fazendo, mas ele não está fazendo de boa vontade. Ele está pregando, mas ele não está pregando de boa vontade. Ele não quer o sucesso da sua pregação. Ele não quer a salvação dos ninivitas. Querido, Jonas parece com muito de nós, que muitas vezes fazemos aquilo que Deus nos confiou, mas fazemos de modo relaxado. Nós fazemos, mas nós não queremos o sucesso daquela obra. Eu já tive obreiros em igreja que eu pastoreei, que você via literalmente o obreiro recuando a mão,
recuando sua energia para que não tivesse sucesso aquela obra. Quantas vezes nós somos assim na casa de Deus? Nós somos servos negligentes. Nós não queremos o sucesso da obra de Deus. Nós estamos num grupo, mas nós estamos trabalhando contra aquele grupo para não ter sucesso. Apenas para nós falarmos depois que aquela liderança não foi Deus que colocou, porque não teve sucesso. Nós estamos num trabalho, mas veladamente nós estamos trabalhando contra. E nós pensamos que estamos fazendo isso contra homens, mas nós não estamos fazendo isso contra homens. Nós estamos fazendo isso contra Deus. Nós estamos fazendo isso contra a obra de Deus. Quando eu não me preocupo em fazer aquilo que Deus me confiou de modo legítimo, de modo certo, quando eu não empenho toda a minha energia em prol daquilo, eu estou pecando contra Deus. O primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se eu retenho energia naquilo que Deus me confiou, para que aquilo não tenha sucesso, eu não estou trabalhando contra homens. Eu estou trabalhando contra Deus. Porque eu estou fazendo contra a obra de Deus. Jonas, ele pensava que estava fazendo aquilo contra os homens. Eu vou pregar de modo relaxado. Eu vou andar de modo relaxado. É 3 dias, mas eu vou resumir tudo em 1 dia. Aqui tem pedreiros. Tem costureira. Sabe aquele serviço que vai para você fazer bem feito, para que fique maravilhoso, vai levar 3 dias. Mas você, para terminar num dia só. Eu lembro que eu trabalhei para um pedreiro, na minha adolescência, ajudante. E estava fazendo uma reforma que ia morar na casa. Era uma mulher deficiente mental. O irmão dela estava fazendo a casa para para morar. E dava louca na mulher, ela quebrava tudo. E ele começou a sentar o piso. Estava tudo torto, mas dizemos para a doida mesmo, a doida vai quebrar tudo isso aqui depois. Estava sentando um revestimento na parede. Deixava a massa, cimento de cola secar. E você sabe, se você coloca, expande muito, esparrama muito cimento de cola na parede. Quando você começa a sentar, aquela parte que já está ficando mais seca em cima, o piso não cola. Ele fica ali. Mas com o tempo ele vai soltar. E ele dizia, é para uma doida mesmo. Mas quando ele foi entregar a casa, quem ia morar era doida. Mas o dono da casa não era doido. Fez ele refazer todo o serviço. É o que Jonas está fazendo. Para eu fazer direito aquilo que Deus me mandou, eu vou levar 3 dias. Mas quer saber uma coisa? Eu vou arrepiar para fazer no único dia. Para mim me livrar deste povo. Deus não nos chamou para fazer a obra dele relaxadamente. Deus nos chamou para fazermos aquilo que é dele com perfeição. É por isso que quando você lê sobre a arca da aliança, a arca que foi entregue pelos filisteus porque estavam sofrendo, a arca vai ficar na casa de um levita muitos anos. Aquele levita não vai ter prosperidade nenhuma, não vai ter bênção alguma, porque ele estava fazendo por obrigação. Ele não tinha cuidado com a arca estava lá no canto, e ele deixou lá, abandonou lá, não teve resultado nenhum. Quando Davi quer levar ela para Jerusalém, acontece um incidente, Deus mata, ele então leva a arca para a casa de Obed-edom. Em 3 meses,
a vida de Obed-edom foi transformada. A mulher ficou grávida. Ele começou a prosperar materialmente. Porque o modo dele cuidar da arca, ainda que ele não era levita, foi um modo de amor. Ele cuidou, ele zelou, ele procurou o melhor lugar. Certamente ele não podia tocar nela, mas certamente ele protegeu ela, para que ela estivesse no melhor lugar na sua casa. Ele fez com amor. O coração dele estava voltado na obra que confiaram a ele. Se nós fazemos as coisas de Deus de modo relaxado, por obrigação, nós não temos recompensa do Senhor. Ainda que nós sequer sejamos dignos de recompensa, mas Deus é tão misericordioso que Ele recompensa aqueles que trabalham fielmente na obra dEle. Jonas, ele faz de modo relaxado. Por quê? Porque ele não quer ver a salvação dos ninivitas. Mas olha o que diz o versículo de número 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, sentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem se lhes dê alimentos e nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu caminho, do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se voltará a Deus, se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas, ele não queria a salvação do povo. Jonas fez a obra relaxadamente. Mas o que Jonas esqueceu é que a obra não era dele, a obra era de Deus. E a obra que é de Deus, ainda que os homens trabalhem contra ela, ela nunca vai retroceder, ela nunca vai diminuir, ela nunca vai acabar, porque a obra é dele. Ainda que homens não queiram que Deus realize o seu projeto, Deus vai realizar, porque Ele diz: operando eu, quem impedirá? Jonas não queria a prosperidade da obra, mas a obra prosperou. Aquele povo ouviu, ainda que ele pregava meio murmurando, correndo, para fazer no único dia, mas a obra é de Deus. E Deus fez a sua obra prosperar. A mensagem começou no povo e foi subindo até chegar no rei. E quando a mensagem chegou no rei, o rei desceu do seu trono. O rei deixou a sua capa. Diz que era de cor púrpura. Diz que era enfeitada com pedras preciosas. Mas ele tira o seu manto. Ele se veste de roupa de saco, que era uma roupa feita de pele de cabra, de pelo de cabra, ruim, grosso, quente, que pinicava, mas era sinal de humilhação. Quando alguém queria se humilhar, ele se vestia de roupa de pano de saco, aquela roupa grossa, aquela roupa que incomodava, mas que mostrava a miséria. E então se pegava cinza e jogava cinza para o alto sobre a cabeça, para mostrar toda a miséria que o homem era. Jonas não queria salvação, mas a obra de Deus prosperou. Queridos, não adianta nós lutarmos contra a obra de Deus. Não adianta nós levantarmos a mão para que a obra não prospere. Essa obra não é de homens. Essa obra não foi do pastor José Alves.
Essa obra não era do pastor Mário. Essa obra não é do pastor Oséias. Essa obra não é do pastor local Saulo. Esta obra é de Deus. E ninguém pode impedir que esta obra prospere. A igreja está há 2000 anos sofrendo perseguição. Tentaram matar crentes. Lançaram no Coliseu para ser mortos por animais selvagens. Era colocados dentro de saco feito de couro do animal fresco ainda, para que fosse colocado no sol, e ele fosse secando, apertando e matando, sufocado quem estivesse lá dentro. Tentaram acabar com a Bíblia, tentaram queimar a Bíblia, matar os profetas, mas o sangue que caía no chão era como esterco, vitamina, para que muitos outros crentes fossem levantados para a glória do nome de Jesus. Não adianta lutar contra aquilo que Deus levantou. Aleluias, aleluias. Olha à vista nosso ministério. Quanta perseguição já houve nesse ministério. Ter o tiro no pastor José Alves, ele no púlpito. Lançaram pedra, levaram à prisão. Mas hoje, esse final de semana foi comemorado 69 anos da igreja do Campo de Alterosa. Porque é obra de Deus. Quantas vezes nós, como homens de Deus, nós fracassamos, porque nós não queremos ver a prosperidade do outro que está à frente do trabalho. Nós não queremos ver a prosperidade de quem está ensinando, de quem está liderando, de quem está pregando, de quem está trabalhando na porta. Nós não queremos a prosperidade daquele que limpa a igreja, daquele que rege um grupo, daquele que lidera um grupo. E nós trabalhamos contra, achando que a obra vai fracassar. Mas por mais que nós trabalhamos contra, a obra cresce. Deus batiza, Deus levanta. Deus deixa de lado aquele que não quer fazer e levanta aquele que quer fazer. Deus abate o soberbo e ele vai lá fora e pega o mendigo, pega a prostituta, lava, santifica, purifica e traz e põe aqui para que a obra dele cresça. Aleluias, aleluias. Jonas, ele pensou que ele fazendo com mau gosto, que ele fazendo apressadamente, que ele fazendo relaxadamente, ninguém ia se converter. Mas Deus é o Deus que controla toda a história. Jonas, a mensagem que Deus deu a Jonas é: em 40 dias, Nínive será submergida. É a mesma palavra usada acerca de Sodoma e Gomorra. Deus ia mandar fogo, ia destruir aquela cidade. Mas diz os historiadores que a cidade de Nínive tinha enfrentado algumas adversidades: seca, fome, peste. E quando eles ouviram que Deus iria submergir aquela cidade, eles lembraram dos acontecimentos anteriores. Porque Deus tem o controle da história. Jonas pensou que o povo não estaria atento a alguma coisa nova, extraordinária. Mas Deus já tinha mandado a fome, a peste, a seca anterior, para que quando Jonas chegasse lá, aquele povo pudesse se arrepender. Tem coisas que acontecem hoje, que é Deus preparando para algo daqui a 10 anos. E Deus já tinha mandado ações da natureza anteriormente, anos atrás, para preparar aquele povo para aquela mensagem de Jonas. E a mensagem é pregada. O povo ouve. O povo lembra da carestia que tinha vindo anteriormente. E o povo então se arrepende. E o povo se converte a Deus. O povo se converte a Deus.
Converter é voltar para trás. Converter é deixar o mau caminho. É sair do caminho errado e ir para o caminho certo. É parar de fazer aquilo que é errado e voltar a fazer aquilo que é certo. O povo se converte. O rei se converte. O rei desce do seu trono. Eu já disse, o rei deixa o seu manto de lado. O rei vai criar uma ordem. Olha, nesse período que o profeta profetizou, ninguém vai comer. Nós vamos jejuar. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos deixar o nosso mau caminho. Nós vamos abandonar a violência. Nós vamos deixar o mau caminho. Tudo que é errado que nós praticamos. Vamos converter a Deus. Quem sabe? Porque a conversão, o arrependimento traz esperança. Eles estão dizendo assim, olha, Deus diz que vai destruir, mas quem sabe? Deus olha para o nosso arrependimento. Deus olha por nós abandonar o nosso mau caminho. E Ele não faça contra nós aquilo que Ele diz que vai fazer. E toda a bênção e toda a maldição de Deus, ela é condicional. É por isso que o versículo 10 diz, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, que lhes farias e não fez. Deus vai usar o profeta Jeremias e vai dizer assim, quando eu dizer para uma nação, para plantar, para edificar, quando dizer para uma nação, que ela vai prosperar, mas se essa nação fazer o que é mal aos meus olhos, eu deixarei de fazer o bem que havia lhes dito que faria, e não farei mais. Mas se eu também dizer a uma nação que eu irei destruir, que eu irei derribar, e se essa nação se arrepender do seu mau caminho, eu não farei o mal que havia dito que faria. Aqui, a tradução para o português da palavra hebraica, ela é triste. É infeliz, porque é como se Deus se arrependesse, como se Deus fosse homem que se arrepende. Não, aqui é Deus mudando o projeto em prol, para o melhor, para aqueles que se arrependeram. O arrependimento aqui não é de Deus, o arrependimento é dos homens. E Deus cumpre a sua palavra fielmente. Eu disse que ia destruir, mas arrependeram. Então eu não destruirei mais. E Deus então não destrói aquela cidade. Essa cidade de Nínive vai ser